Paz do Senhor, meus irmãos, que bênção de Deus estarmos aqui reunidos para mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado na classe Jeová Nissi, não é? A nossa classe aqui pelo ambiente virtual. Desde já, eu quero dizer aos irmãos que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente para mais uma lição, não é? Do nosso curso bíblico do discipulado, conhecendo o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje, irmãos, é a lição de número 4, que tem por título A Necessidade de Escolher a Cristo. Não é? A necessidade de escolher a Cristo. Nós estamos ali numa sequência de lições e hoje a quarta lição, e eu tenho certeza que todos sairão daqui edificados no Senhor Jesus. Antes de lermos o nosso texto bíblico de hoje, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por essa rica oportunidade de estar com os teus servos em mais uma lição do curso bíblico do discipulado. Senhor, abre o nosso entendimento, trabalhe em nosso coração, para que possamos absorver e sermos edificados em tudo que for falado aqui, pois tudo é para a glória e honra do teu nome. Meu Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a lição de número 4, preste bem atenção, o tema é a necessidade de escolher a Cristo. O nosso textuário de hoje está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 12, onde diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vejam aqui, irmãos, já no texto áureo, que há uma condição, não é? Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos a todos quanto o receberam, ou seja, aqueles que tomaram a decisão, né, de escolher a Cristo como Senhor e Salvador. A estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para relembrar a nossa aula passada, na lição de número 3, nós falamos acerca do substituto dos nossos pecados. E chegamos à conclusão juntos que Jesus Cristo é a única solução e é também o único substituto de Deus para o perdão dos nossos pecados. Na verdade, estamos numa sequência, não é, das lições do curso bíblico, onde na primeira aula falamos sobre quem é Jesus Cristo e através de vários pontos baseados na Bíblia Sagrada, nós refletirmos sobre quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Na segunda lição, falamos sobre o pecado e o plano de Deus. Foram duas lições muito abençoadas, dois assuntos, aliás, na segunda lição, que tratamos sobre o pecado e também sobre o plano de Deus para a nossa situação de pecado. Na terceira lição, na lição passada, então, falamos sobre o substituto dos nossos pecados. E falamos que esse substituto se chama Jesus Cristo. Então, na lição de hoje, uma vez que nós sabemos quem é Jesus, que nós sabemos sobre o pecado e sobre o plano de Deus, e que nós sabemos que Jesus Cristo é a única solução para a nossa situação de pecado, solução essa da parte de Deus, agora nós vamos estudar sobre a necessidade de nós fazermos uma escolha. Esse é um assunto muito interessante. Então, já na introdução, nós podemos debater algumas coisas. Por exemplo, que hoje nós veremos que o ser humano, ele precisa receber a Cristo
para obter a vida eterna que Jesus Cristo mesmo veio providenciar, não é? Jesus Cristo, irmãos, de antemão, eu quero lhe lembrar que Jesus Cristo é uma escolha que nós temos que fazer, não é? Nós temos que optar. Nós queremos Jesus Cristo ou não queremos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não é? Então, o ser humano precisa receber, ele precisa tomar a decisão de receber a Cristo para poder ele receber, obter a vida eterna que Jesus Cristo mesmo veio providenciar, tá certo? Agora, algumas considerações nós vamos fazendo no decorrer da aula. Por exemplo, a consideração de que Deus, quando ele criou o ser humano, ele dotou o ser humano de livre-arbítrio. O que isso significa? O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa que o ser humano foi dotado da capacidade de escolher, não é? Ele foi dotado da capacidade de escolher o seu próprio caminho. Que caminho ele deveria escolher, ele deveria seguir. O ser humano foi dotado, no entanto, por Deus, da capacidade de decidir sobre a sua própria vida, não é? É uma das primeiras considerações que nós, e muito importantes, que nós devemos fazer na aula de hoje. Tenha em sua mente o que é, de fato, o livre-arbítrio. Segundo, existe uma escolha nesse raciocínio da necessidade de escolher a Cristo. Nós podemos refletir um pouco sobre escolhas. Assim, irmãos, a nossa vida ela é feita baseada em escolhas. Nós decidimos a todo momento o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos falar, não é? Nós decidimos aonde nós decidimos como nós vamos permanecer, enfim, a nossa vida ela é baseada em escolhas. Existe, nesse contexto, uma escolha que as pessoas não podem deixar de fazer. Veja como isso é interessante. As pessoas não podem deixar de escolher, tá certo? Elas não podem deixar de escolher. É uma escolha que elas não podem fazer. Elas não podem deixar de escolher, né? Então, aliás, não escolher já é uma escolha, não é? Elas não podem deixar de escolher, e não escolher, você decidir não escolher, já é uma escolha que você está tomando. Então, a nossa vida, lembre-se sempre, ela consiste em optar entre diversas alternativas. Constantemente, nós devemos escolher, tomar decisões. Devemos escolher o que faremos em termos profissionais, devemos escolher com quem casaremos, não é? Aonde nós iremos morar, enfim, a nossa vida ela é composta por escolhas. Agora, Deus fez o homem livre, preste bem atenção, de modo que o homem ele pode escolher sim ou não a si mesmo, não é? Deus deu essa capacidade ao homem de tomar escolha. O homem pode negar ou pode aceitar a maldade desse mundo. No nosso caso, nós já estamos direcionados sobre o caminho que nós vamos seguir. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento na primeira lição do nosso curso bíblico sobre quem é Jesus. Nós aprendemos vários pontos baseados na palavra de Deus sobre quem é Jesus. Nós escolhemos aprender na segunda lição sobre o pecado. Nós já sabemos o que é o pecado e o que é o plano de Deus para a situação de pecado do homem. Nós aprendemos na lição 3 que Jesus Cristo é a solução de Deus para a situação de pecado do homem. Então, nós já somos capazes de tomar essa escolha, de negar ou aceitar a maldade desse mundo. Ora, irmãos, diante do que nós já sabemos, nós vamos pegar a nossa vida, nós vamos negar ou vamos aceitar a maldade desse mundo? Qual é a decisão que nós vamos tomar diante das inúmeras situações que se defrontam conosco, que confrontam a nossa vida constantemente, não é? Então, são perguntas que eu quero deixar aos amados irmãos
já no início da nossa lição. Em relação ao plano de Deus que nós estamos estudando, nesse caso, nesse dia de hoje, não é diferente. Como assim? Cabe ao ser humano dizer sim ou não à oferta de salvação que a palavra de Deus nos faz. Né, irmãos? A palavra de Deus nos faz uma oferta de salvação. A palavra de Deus nos confronta e nos pergunta que caminho nós devemos seguir. Se nós queremos o caminho da salvação ou se nós queremos os caminhos que levam à morte. Não é? Então, desse modo, preste atenção que a nossa salvação, que nós já sabemos que vem por meio de Jesus Cristo, ela está condicionada à nossa escolha. Nós sabemos que Jesus Cristo é a salvação. Agora, nós vamos escolher Jesus Cristo, não é? Porque você há de concordar comigo que no mundo onde nós vivemos, muitos conhecem a Cristo, mas escolhem outros caminhos que não são Jesus Cristo. Então, a pergunta de hoje, mais uma pergunta que eu quero deixar para você, é qual a escolha que nós vamos fazer? Nós vamos escolher Cristo, não é? Ou não? Nós vamos escolher o caminho de Jesus Cristo ou nós vamos escolher qualquer outro caminho? Lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo não obriga ninguém a se tornar cristão. Jesus Cristo não amarra o pescoço de ninguém, nem as pernas, e diz assim, eu só vou soltar quando você se dizer que é cristão. Não. Outras religiões aí, mundo afora, nós vemos as pessoas sendo ameaçadas de morte. Não é? Revólver na cabeça, negue a Cristo e aceite a nossa religião. Mas Jesus Cristo, ele não nos obriga a sermos cristãos. Não é? Olha o que Jesus diz em determinada passagem da sua palavra. Ele diz assim, contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Ou seja, Jesus desejava que os ouvintes fossem salvos. Mas preste atenção que esse mesmo Jesus, ele deu uma advertência. Ele diz assim, Jesus aceitou a decisão deles de não ir ao seu encontro com fé. Ou seja, o desejo de Jesus era que todo mundo fosse salvo. Mas quem não queria ser salvo, quem não queria escolher Jesus, ele não obrigava. Tudo bem, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, é a escolha de vocês. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Jesus Cristo, ele respeita as escolhas das pessoas. Ele respeita. Embora seja a vontade de Deus que todos sejam salvos, que todos encontrem o caminho da salvação e sigam esse caminho, Jesus Cristo, ele aceita as nossas escolhas. Em outras palavras, cabe a cada um de nós decidirmos, não é, se Jesus Cristo entrará em nossa vida ou não. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus e somos morada do Espírito Santo. Em outra passagem bíblica, Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Aí ele diz, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, existem algumas condições. Tem pessoas que escutam a voz de Cristo, mas não querem abrir a porta do seu coração. Não tomam a decisão por Cristo. O versículo diz, e se alguém ouvir a minha voz, e tem outro detalhe, não é só ouvir, e abrir a porta, aí sim, Jesus entrará, não é? Ceará com este e ele ceará com Cristo. Louvado seja em nome do Senhor. Então, cabe a cada um de nós escolhermos se Jesus Cristo entrará para fazer parte da nossa vida ou não, né? Nós temos que tomar essa decisão. Preste atenção, irmãos, que Jesus Cristo, nós já sabemos que ele é o Senhor dos céus e da terra. Mas Jesus Cristo, mesmo tendo poder e sendo Senhor dos céus e da terra, ele não ousa violar a nossa liberdade. Não, ele não faz isso. Jesus Cristo criou o mundo. Na primeira lição, nós aprendemos que Jesus Cristo estava na criação.
que ele era um dos criadores, né? Que ele foi um dos criadores. E nós aprendemos que ele criou o ser humano livre para escolher, né? O ser humano tem liberdade para escolher. Por isso, eu quero lembrar de novo a você, não basta simplesmente ouvir pregações sobre salvação. Tem pessoas que são religiosas a ponto de dizer assim, de pensar, eu já fui ao culto no domingo ou qualquer outro dia da semana, então eu já cumpri minha obrigação, já estou salvo. Ou eu já tomei uma atitude, seja ela qual for, e já estou salvo. Irmãos, isso não é suficiente. Tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas não segue, irmãos, a Bíblia que leu várias vezes. Então, tem uma decisão ainda que nós precisamos tomar. Ou seja, não basta ouvir pregações sobre salvação, não basta ler a Bíblia, não basta sentir-se bem no ambiente de culto e permanecer, como se diz no popular, em cima do muro. Não basta isso tudo e você permanecer sem tomar uma decisão. É necessário uma tomada de decisão em favor de Jesus Cristo, para poder nós aceitarmos o plano de Deus que nos foi dado por meio dele. Então, preste bem atenção. Nossa atitude para com Jesus Cristo tem, quando nós tomamos uma escolha para Ele, tem que ser uma atitude de comprometimento ou negação. Tá certo? Nós vamos tomar a escolha. Ou nós vamos nos comprometer com Jesus Cristo, ou nós vamos negar Jesus Cristo. Então, a nossa atitude será de obediência ou de desobediência. Quando tomamos a decisão por Cristo, aceitamos obedecê-lo. Quando não tomamos essa decisão, nós decidimos não obedecê-los, ou seja, uma vida de desobediência aos estatutos do Senhor. Também, irmãos, a nossa decisão vai ser uma decisão de entrega a Cristo ou de resistência a Cristo. A nossa decisão vai ser uma decisão de amor ou uma decisão de ódio, tá certo? Então, é assim, ó, não existe meio termo. Quando se toma uma decisão, se decide que lado se vai seguir. E a vontade de Deus, e logicamente a nossa vontade, é que todos tomem a decisão, não é, de comprometimento, de obediência, de entrega, não é, irmãos? A decisão de amor, e que não permaneça sem decisão na sua vida. Sendo assim, eu quero dizer aos irmãos que é necessário você receber a Cristo, não é? De modo que você possa experimentar a certeza e o senso de perdão e paz que somente Cristo proporciona ao coração daquele que o recebe como Senhor e como Salvador. Lembre-se que, como Senhor, o recebemos para o obedecer em tudo, né, irmãos? E como Salvador, nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único que pode nos conduzir à presença de Deus. Isso aqui é muito importante, porque tem pessoas aí que não se baseiam na Bíblia e estão ensinando errado. Há pouco tempo atrás, eu ouvi um grande homem de Deus, que eu admiro, falar um erro que é comum, né? Que se a gente não vigiar, a gente fala. Ele disse assim, irmão, chega de viver uma vida só de obedecer mandamentos. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Como nós vamos ser servos de Deus? Porque servo é aquele que obedece, é aquele que segue as diretrizes do seu Senhor. Então, como nós vamos ser servos de Deus se nós não tivermos Deus como Senhor? Ou seja, se nós não obedecermos os seus mandamentos, não é? Como é que nós vamos, em consequência disso, tê-lo como Salvador? Ou seja, ter a certeza de que quando ele voltar para pegar a sua igreja e levar para a eternidade, nós vamos juntos e nos encontrar com Deus. Como podemos ter essa certeza? Se não, por uma vida de obediência e de fé aos estatutos do Senhor. Não é, irmãos? Veja que coisa maravilhosa. Ouçamos, preste bem atenção, a recomendação bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 4,
e a parte B do versículo de número 7, onde diz assim, hoje, preste bem atenção, como esse versículo é bonito e atual. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, é assim, ó, a Bíblia diz que se com a tua boca, se em teu coração crer e com a tua boca confessar, sereis salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Ou seja, muitas pessoas dizem, mas eu já tenho Jesus no coração. Tem pessoas que começam esse curso bíblico e começam a conhecer sobre Jesus, sobre o pecado, e dizem assim, sobre Deus, aí fala, não, eu já tenho Jesus Cristo no meu coração. Você tem Jesus Cristo no seu coração para que seja feita justiça diante de Deus. Afinal, Deus entregou seu único filho para morrer por nós. Então, nós devemos ser reconhecedores, né, irmãos? Nós devemos reconhecer o que Deus nos entregou como presente, como graça, como misericórdia, mesmo nós não merecendo, nenhum de nós merecendo o que ele fez. Então, nós cremos no coração para que seja feita justiça, mas precisamos tomar a decisão para a nossa própria salvação, não é? Então, eu não gostaria de maneira nenhuma de constranger algum dos irmãos a isso. Mas, nesse estudo, eu não posso deixar de mencionar a sua responsabilidade no que diz respeito à salvação. A sua participação nesse processo, irmãos, é muito importante, pois ainda que a salvação seja obra da graça de Deus, cabe a você e a mais ninguém, cabe a você e a mais ninguém se posicionar em relação a Jesus Cristo, não é? Cabe a você. Eu não posso deixar de mencionar isso, eu não posso mentir. Hoje uma pessoa conversando comigo disse assim, um falou para o outro, disse, pastor Mário Sérgio dava certo em nosso departamento comercial. E o outro falou assim, não dá certo, pastor Mário Sérgio lá. Aí o outro disse, mas por quê? Eu gostaria muito de tê-lo trabalhando conosco. E o outro falou, não dá certo porque a pessoa que está lá atualmente mente muito, não é? Ou seja, ele fala muita coisa que não é verdade. Aí o outro falou, não, mas justamente esse é o meu pensamento. Pastor Mário Sérgio lá, ele vai dar uma nova cara ao nosso departamento comercial. Tem muita confusão, porque as pessoas compram e depois elas descobrem que o produto não é aquilo realmente que foi apresentado para eles. Algumas coisas foram faladas que não eram verdade. Então, irmãos, eu não vou agir com inverdade com você. É muito bonito Jesus Cristo, o céu, não é muito bonito falar das coisas da parte de Deus. Agora, nesse ponto do nosso curso bíblico, eu tenho que deixar claro aos amados irmãos a responsabilidade que você tem no processo da salvação. E a responsabilidade começa em você tomar a decisão por Cristo, aceitando-o de fato como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós levantamos a mão na igreja, às vezes nós não temos tanto conhecimento sobre essa responsabilidade, mas chegou a hora de nós conhecermos que nós temos que tomar uma posição agora. Como diz o autor da carta aos Hebreus, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E eu quero concluir dizendo aos irmãos assim, lembrar aos irmãos que Jesus Cristo está à porta e ele bate. E agora, irmãos, qual será a nossa atitude? Você ouvirá Jesus Cristo batendo? E se você ouvir, se a sua resposta for positiva, você está disposto a abrir a porta da sua vida para que Jesus se torne Senhor e Salvador da sua vida? Não é? O que você vai decidir? Tá certo? É a pergunta que eu estou fazendo neste dia aos amados irmãos. Então, perceba que agora você está sendo convidado a fazer parte, de fato, desse projeto de Deus. Por isso, eu vou lhe dar mais um conselho. Não hesite, né? Siga em frente.
e venha aprender mais sobre o projeto de Deus na sua vida. Tome a sua decisão agora, dizendo: sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas alguém diz: mas eu já sou crente. Mas hoje eu quero orar com você e nessa oração eu quero pedir, né, a bênção de Deus, que o projeto da salvação continue a se cumprir na sua vida e na sua casa após a decisão que você está tomando hoje, né? Então só nos resta agora agradecer, fazer uma oração de gratidão a Deus pela decisão que acabamos de tomar. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos que estão participando comigo deste curso bíblico do discipulado na classe Jeová Nissi. Senhor, eu te agradeço porque nesta lição o Senhor, por meio da tua palavra, nos ensinou, Senhor, acerca da necessidade que nós temos de tomar uma decisão por ti. E neste dia, declaramos, Senhor, a tudo e a todos o nosso sim, que te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, que ouvimos a tua voz e abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entrar e habitar, e nos ensinar, e nos direcionar, e conduzir os nossos passos por meio da tua palavra, sobre a atuação do Espírito Santo, ó Deus. Nos ajuda nesta caminhada, abre o nosso entendimento para que possamos continuar compreendendo os teus santos projetos, ó Deus, dentro do plano da salvação para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Meus amados irmãos, aí agora estão os meus contatos. Você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Você pode também compartilhar o link desta aula com outras pessoas e assim conduzir outros à presença de Deus. Ser abençoado, irmãos, com as mensagens que nós estamos postando diariamente no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser notificado e ter a sua vida edificada todos os dias, clique na opção inscrever-se no canal. E ao lado tem um sininho que você clica para receber as notificações das publicações e também quando estivermos ao vivo. Agora eu quero abençoar a sua vida. Receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que se Jesus não voltar, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com a lição de número 5, não é? Do nosso curso bíblico do discipulado. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.